seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos começando mais um dia do projeto Sniper Kamikaze. Hoje, quarta-feira, 21 de julho. Eu já vou começar logo te pedindo desculpa se tiver um barulhinho de furadeira aí no fundo. Estou um tempão esperando aqui a sala vizinha acabar de furadeira e eles não acabam e temos que gravar e é isso aí. Vamos tocar, espero que não tenha ruído. Se tiver no fundo aí, você me desculpa. Segundo ponto. Quero te pedir também para assistir esse vídeo até o final, se você vem acompanhando o Sniper há muito tempo. Vou fazer uns anúncios importantes, vou mostrar resultado do Sniper até aqui e trazer umas reflexões, tá? E, além disso, óbvio, vou começar fazendo a nossa análise corriqueira aí, falar um pouquinho das coisas que aconteceram no mercado nos últimos dias. Gravei na segunda, estamos gravando hoje de novo, dar uma atualizada e depois fazer esses anúncios aí, tá? Bom, começando pelo índice dólar. Que a gente sempre começa, que ele dá um pouco o termômetro do mercado, né? Hoje ele caiu aí 0,2, né? Vem subindo, fez uma pausa, tinha uma resistência, eu falei que aqui podia ser um falso rompimento, hoje ele subiu de novo e não conseguiu ficar acima dessa média de 20. É bem possível que ele fique um pouco de lado aí, até a média chegar perto dele, ou ele volte um pouco para a média. Sobre cenário, né? Assim, eu gravei na quarta falando da forte aversão a risco. Na quarta não, hoje é quarta, desculpa. Na segunda, né, falando de um cenário de forte aversão a risco. Ontem a gente já viu um pouco dessa reversão, a gente vai ver isso. Falei como é que o mercado estava muito... Já falei alguns dias, né, como é que o mercado está muito zigue-zagueando, né, cai muito, sobe muito e ele quase fica de lado. E a gente viu isso ontem, né? Ontem uma forte recuperação, hoje também o dólar caindo, num cenário aí de volta de apetite a risco, de certa forma. E o que a gente percebe aqui? O dólar ainda tá ensaiando essa tendência de alta, né? Olha só, eu falei, ele rompendo aqui é uma tendência de alta, ele faz um padrão de um Wzinho aqui, que é um clássico padrão de reversão, né? Um fundo duplo, e a partir do momento que ele romper isso aqui, aí no semanal é uma clara tendência de alta no dólar, mas talvez isso demore um pouquinho, né? A gente vê o tempão que ele ficou aqui embaixo tentando romper esse nível e não rompeu, e então é algo para acompanhar aí, tá? Vamos para as moedas? Euro aí fechou hoje numa leve alta de 0,12, tá sem nada para o Sniper aqui, né? A gente vê que ele vem numa tendência de baixa, né? É o principal contraparte do dólar. Então, se o dólar está numa tendência de alta, é óbvio que o euro está numa tendência de baixa. Se a gente vê no semanal, tem meio que um fundinho duplo segurando o euro aqui também. Mas se ele romper, ele vai. É como se fosse aquele W invertido, né? Mas pode ser que esse nível aqui segure o preço por um bom tempo. Para o Sniper, tá fora, não tem nenhum sinal claro, né? A tendência de baixa, mas teria que voltar perto da média para pensar de entrar vendido, tá? Na estratégia do Sniper Kamikaze. E para qualquer um que tem uma estratégia, ele está num ponto bem indeciso, aí, digamos assim, não tem uma coisa clara no price action. Dólar e ien, a gente vê hoje nessa volta de apetite a risco, apesar do dólar ser algo que se valoriza nos momentos de aversão a risco, o ien se valoriza mais, né? Então só da gente ver o dólar se valorizando frente ao ien significa também um pouco essa volta de apetite a risco. Para o Sniper ficou difícil dele operar, a gente tomou um stop aqui, estava comprado no dólar e ien, né? Só que é muito, muito complicado quando tem esses eventos de volatilidade. Olha só, no semanal ele não conseguiu romper a média de 20 e está uma compra bonita aqui no semanal, né? Para quem gosta de operar com prazos mais longos ainda. Então isso aqui seria quase um sinal de compra aí, mas para o Sniper fica difícil porque ele veio aqui para baixo. E isso prejudicou um pouco nossa execução aí, tá? Então o Sniper fica de fora e continuará de fora nesse ativo aqui. Eurien, mesma coisa. Recuperação boa aí nesses últimos 2 dias, que a gente teve uma recuperação do apetite a risco. Ele está num nível ainda bem interessante aí, que é esse encontro desse monte de linha aqui, que eu já mostrei diversas vezes, que se a gente vê no mensal aqui, ó, a gente tem essa linha de tendência de alta, essa linha de tendência de baixa, que são definitivas para o preço de certa forma, e esse suporte horizontal, que o preço conseguiu ficar acima, apesar da queda. Se a gente olhar no mensal, ficou acima desse suporte,
ficou acima dessa linha de tendência e ficou acima da linha de tendência de alta também. Então é meio um cenário de compra aí, mais essa velhinha verde aí no semanal, que a semana não acabou ainda, mas dando um fôlego para os compradores de euro. Para o Sniper, não pode comprar, no diário ele está abaixo da média de 20 ainda, no semanal ele ainda também é abaixo da média de 20, teria que vender, então difícil para o Sniper comprar, ele teria que esperar ele vir tocar aqui em cima, recuar, para então entrar comprado. Então o Sniper só olhando. Para quem gosta de operar reversão, talvez um bom ponto de entrada aí para entrar comprado olhando no longo prazo, já esperando, por exemplo, um topo um bem longo prazo aí, ó, uma alta de 3%, que moeda é algo significativo, tá? Mas o Sniper tá fora. Dólar australiano, o Sniper tinha posição, fizemos um fechamento parcial na segunda e ontem eu coloquei um stop bem próximo e fechou, tá? Vamos olhar no history aqui, ó, a gente vai ver, eu vou colocar aqui closed positions, eu vou colocar aqui, ó, de segunda até hoje, from 19 to 21. A gente vai ver, além da porradinha que a gente tomou no petróleo lá, a gente vai ver aqui, ó, dólar australiano, teve um fechamento parcial de 21, mais um fechamento parcial de 23. Então teve fechamento parcial na segunda, fechamento parcial ontem e hoje o stop que eu coloquei próximo lá acabou fechando também. Então nós estamos totalmente fora do dólar australiano. Foi bom que a gente não pegou esse aqui, ele já está meio que... Esse é um nível de suporte forte, eu mostrei aqui atrás, esticou bastante no diário. Então seria momento de saída também, tá? E olha só no semanal, olha aqui. Aí aqui price action não é nem questão de estratégia de Sniper, tá? Aqui é o price action puro, limpo, clássico, que eu vou até pagar o canal. Aqui ó, paguei o canal. Vou colocar gráfico de linha. Olha só, isso aqui que foi resistência aqui atrás, o preço subiu, voltou. Isso aqui é um suporte clássico, claro, né? Aqui, ó, em vários níveis aqui ele funcionou como resistência ou como suporte. E olhando aí no longo prazo, pode ser um ponto de entrada de compra, tá? Do dólar australiano. Só que tem essa questão toda de fundamento de Austrália aí. Praticamente metade da Austrália voltou para lockdown agora. Por causa da segunda ou terceira onda de coronavírus, depende como você avaliar, por causa da tal da variante Delta, né? Então, mas olha só, aí volta naquilo, não é a estratégia do Sniper, né? Comprar esse suporte, o Sniper procura tendência, então a tendência aqui é de baixa, né? O Sniper tentaria vender aqui, ele chegando, tocando aqui, entrar vendido, tá? Mas para quem gosta de operar suporte e resistência, eis um belo suporte. Eu ficaria bem incomodado de entrar vendido no dólar australiano aqui agora por causa dessa configuração aqui, tá? Então é mais um ativo que teria que ficar esperando aí ver o que vai desembolar para poder ter um sinal, certo? Petróleo, a gente ficou namorando. Olha no diário o que aconteceu. Tomamos lá o nosso stop na segunda-feira, só para o danadinho voltar e subir hoje 5,7%. Também respeitando bem aqui a borda do canal e essa linha de suporte, né? Olha só, fazendo no diário aí uma bela velhinha também, algumas pessoas chamam de martelo, mas também muito linda, assim, para mim, eu estou trazendo aqui um monte de exemplos lindos de análise técnica, assim, maravilhosa, né? Assim, o que eu gosto de falar, análise técnica serve para você prever o futuro? Não, mas mostra alguns pontos de tomada de decisão muito importantes, né? Como essa média de 20 que funciona bem no semanal e no diário, né? E aquela mesma questão que eu falei do price action ou ação do preço clássico, né? Aqui, ó, foi resistência aqui atrás, e foi um magnífico suporte. Na segunda caiu. Eu te confesso que numa conta pessoal minha, eu até abri uma operação comprada aqui no petróleo na segunda noite e tomei um stop e ele subiu hoje, eu fiquei pé da vida, né? Mas foi um erro, tá? Não é Sniper, mas eu vou trazer esse aprendizado. Foi um erro meu de não esperar essa velhinha de ontem, então foi na segunda que eu abri aqui, né, no final do dia, coloquei um stop aqui embaixo, não esperar essa velhinha de ontem, que aí ia ter dado uma entrada clássica, que é o padrão que eu falei no último vídeo, o padrão que precisamos ficar de olho, essa velhinha de indecisão, esse doji aqui, perto do suporte, perto dessa borda aqui, dava para colocar tipo um ponto de entrada aqui, uma compra aqui, ó, e pegar esse movimento aqui,
tá? O longo prazo do petróleo eu ainda considero, eu ainda tô bullish, ainda tô com uma visão altista com o petróleo, então para quem estava também namorando um tempão esperando uma oportunidade de compra, pode ter sido essa oportunidade, mas não funciona para a estratégia do sniper, né? A gente pode até pensar em criar outra estratégia que seja pegando esses movimentos aqui de reversão ou de suporte e resistência, mas não é a estratégia do sniper. O sniper é um seguidor de tendência. Então, para o sniper também petróleo vai demorar a ter movimento, porque para ele entrar comprado ele tem que voltar a tocar lá na borda, voltar na média. Então nós estamos num momento meio ruim para as estratégias do sniper todo, porque não tem tendência clara. Os preços ficaram um bom tempo em tendência, aí tem esses movimentos que ele fica um tempo de lado e depois balança e até voltar a ter tendência clara. Então o petróleo também está nesse caso, tá? Ouro, também parecido, também sem tendência, bem próximo da média de 20 no diário. Se a gente olhar no semanal aqui, ó, ele chegou perto da média de 20, talvez até querendo dar mais uma vendinha. Mas se a gente olhar, por exemplo, no mensal, olha, ainda está bem acima da média de 20, tendência de alta não se perdeu completamente. Também vários sinais mistos aqui no ouro, né? Mas assim, pela estratégia do sniper seria mais pensar em venda do que qualquer coisa, tá? Mas nós não vamos vender, porque eu vou dar uma pausa de uma semana no sniper. Aí tá nos avisos que eu vou trazer aí logo após a análise aqui, tá? Mas já dando um spoilerzinho aí, vai ser uma pequena pausa de umas pequenas férias aí, de literalmente um pouco mais de uma, literalmente um pouco mais não, né? Mas um pouco mais de uma semana, mas já em agosto, uma coisa de 9 dias, em agosto já voltar com tudo com o sniper aí, tá? Seguindo na análise, prata a gente estava vendido, foi uma coisa que ajudou no segurar dessas porradas que a gente tomou no petróleo. Eu falei no último episódio, né, como que o petróleo a gente aumentou, pesou a mão nele e tomou esses stop aqui forte, infelizmente. Naquele movimento ali que eu mostrei, e esses outros ativos que a gente estava certo, digamos assim, dólar australiano e prata, a gente não estava com a mão tão pesada igual no petróleo e acabou saindo, tá? A prata, o que eu fiz ontem à noite também, fazendo análise, ele já tocando aqui embaixo, vindo aqui, eu coloquei um stop bem curto, tá? Então antes era esse stop, ontem eu movi esse stop. Quer ver? Ó, eu coloquei até um trailing e a prata fechou aqui, ó, no silver, ó, close price 25,087. 25, deixa eu ver, eu vou colocar o raio aqui que fica mais fácil. A gente vê raio horizontal. Tá, eu movi, a gente se colocar aqui no gráfico de 1 hora, vai dar para entender melhor esse stop. Eu coloquei aqui ontem, ó, mais ou menos aqui, tá? Acima desse nível aqui, que se ele subisse ia estopar, e estopou nossa prata, fechou aí a trade com $55 de lucro, tá? E com isso se vê aqui que nós estamos totalmente fora agora do mercado. Então, casou esse fato de que eu vou tirar umas férias a partir de sexta-feira, de uma semana, com esse momento do mercado e as nossas trades também que estavam positivas esticar bem, igual foi o caso da prata. Eu poderia ter deixado andar, poderia, mas como era só um microlote, eu aproveitei para fechar, embolsar o lucro e talvez poderia até dar outra venda aqui, né? Mas eu também já falei como que eu acredito na prata no longo prazo, no semanal aqui. A gente tem um nível importante, eu continuo acreditando na prata ainda, tá? Então também por isso eu não faço questão de entrar vendido, nem posso agora, eu teria que esperar um retorno à média, vamos ver como é que se desembola aí, tá? Mas estamos fora e vamos ficar por enquanto. Bitcoin a gente dá uma passadinha de vez em quando, só a título de curiosidade, hoje também nesse cenário de volta apetite a risco, o Bitcoin também deu uma recuperada, subiu aí, chegou a subir 8% ao longo do dia, fechou numa alta de 6%, a gente ainda vê que ele teve dificuldade para romper a média de 20 no diário, mas dá um fôlegozinho aí, né, depois que ele brincou aqui com os $3 mil. Hoje também teve tweet do Elon Musk falando que talvez a Tesla volte a receber Bitcoin, enfim. Então um alento aí, se a gente olhar no gráfico de 4 horas, ele conseguiu romper forte a média de 20, tocou lá na borda. Quanto tempo que ele não tocava na borda de cima de 4 horas?
lá desde 15 de junho, né? Já tem mais de um mês que ele não fazia esse movimento. Se a gente olhar no de 1 hora também, ó, subiu, né? Aqui não chegou nem na média de 20 ainda e já encontrou comprador. Então, um alento aí, vale acompanhar o Bitcoin nos próximos dias aí, tá? Bolsa Americana também na segunda-feira eu fiz esse desenho, coloquei essa bolinha aqui, falei, ó, tem essa linha de tendência de alta, pode ser uma oportunidade de compra para quem tem visão de longo prazo de Bolsa Americana, né? O famoso buy the dip, compre o mergulho. E não deu outra. Ontem os compradores entraram, subiu 1,3, hoje já subiu mais 0,83 e a Bolsa Americana já querendo voltar lá para as máximas históricas, né? Já comentei algumas vezes aqui como é que tá impressionante a força da Bolsa Americana. Ah, se você sabia que ia subir, por que não comprou? Porque não é a estratégia do sniper, né? Mais uma vez, se fosse operar um price action puro, discricionário, que a gente toma decisão baseado no que a gente está vendo aqui no price action, seria um excelente nível de compra. Olha só, tinha esse suporte aqui horizontal que eu falei aqui, altíssima resistência aqui próximo, o preço respeitou, né? E essa confluência de linha de tendência de alta, suporte horizontal e borda do canal aqui, tudo confluindo, né? Então, e muita questão, tipo assim, foi um pânico um pouco lá na segunda por causa de variante Delta e tal, mas tá todo mundo bem vacinado nos Estados Unidos, a vacina se mostra efetiva para evitar mortes e hospitalizações com a variante Delta, então o mercado meio que aproveitou essa oportunidade para compra, tá? O sniper não tem nada para fazer, no semanal aí continuar olhando também, ó, como eu falei, já querendo ir buscar a máxima histórica. Se a gente olhar a bolsa de tecnologia Nasdaq, um padrão parecido, olha só. Então, aquilo, o mercado americano tá buy the dip o tempo inteiro, desde quantos anos, né? Já tem uns 10 anos. Mas assim, desde a crise lá do ano passado, aqui foi a crise do corona, né? Cadê? Março de 2020, aqui foi a crise do corona, né? Mas desde então, às vezes eles esticam e vêm, mas se a gente olhar no semanal, olha só, lá desde a crise do corona, ele praticamente não foi abaixo da média de 20 no semanal, né? Tá um pouco esticado ainda, mas se ele vier cair nessa média de 20, alguma coisa aqui próxima, todo mundo vê como compra, tá? Aqui eu tô falando Nasdaq, tá? Mas a gente olha o S&P 500 parecido, até porque a Nasdaq tá puxando o S&P 500, né? Bolsa alemã também parecido, né? Só que ele caiu mais forte, a Europa sofrendo um pouco mais aí com essa variante, novos casos, etc. Mas volta de apetite a risco, ontem subiu 0,8 e hoje subindo 1,2 aí na Alemanha, que é o que a gente opera, mas se a gente olhar a Bolsa Europeia como um todo aqui, já voltou até tocando lá na média de 20 no diário, tá? Bolsa Brasileira também recuperando um apetitezinho, não um movimento tão claro quanto lá fora, subindo 0,8 ontem, 0,4 hoje. Se a gente olhar no semanal, também segue acima da média de 20, dando talvez uma velhinha de compra aí, tá? Nesse price action puro e para quem faz um swing trade de mais longo prazo, mas para o sniper seria sem sinal, né? O sniper agora tem que esperar tocar lá em cima, voltar na média para poder entrar comprado. Então a gente vê que praticamente todos os ativos estão assim para o sniper, estão tipo o sniper, agora você vai ter que esperar, amigão, né? Tá um pouco assim. Aí a gente pode até, algumas pessoas podiam até pensar, nossa, mas essa estratégia é ruim, não dá sinal de entrada, mas isso é o filtro que a gente tem justamente para poder ser sniper, né? Não é alguém que fica fazendo. A gente até teve muitas trades nas últimas semanas e talvez por isso até acabou perdendo dinheiro, e eu vou mostrar um pouco disso nos resultados daqui a pouco. Mas então, é o que eu estava falando, talvez a gente até abriu muita trade. A ideia é ser bem sniper mesmo, né? E não ter tanta oportunidade sempre no mercado assim, até aqueles tiros certeiros, tá? O último ativo que a gente opera para encerrar moeda, dólar. Então o dólar no cenário de aversão a risco na segunda deu uma porradinha para cima, subiu aí 2,7. Deixa eu abrir aqui o contrato futuro, que é o que a gente opera. Subiu 2,7. Ontem o dólar recuou 0,7, hoje recuou mais meio aí.
Para o Sniper ainda não tem muito o que fazer, que se a gente olhar no diário ele subiu muito, está longe da média de 20, no semanal está abaixo da média de 20, então a gente olhando no semanal ainda é venda, né? Também tem uma confluência interessante aqui, a média de 20, média exponencial de 20 que a gente usa, que é o centro do canal, junto com essa linha horizontal de suporte barra resistência aí, né? Que no caso aqui é uma resistência, dando aí sustentação para o real frente ao dólar, né? A gente até consegue ver de outra forma aqui assim, ó, tá? Esse aqui é o mesmo par, só que uma visão invertida, colocando real dividido por dólar. Olha como é que ele, né, o real esticou, aí no semanal, né? Esticou, voltou na média de 20, que também é o horizontal, talvez para dar mais uma pernada, né? Possível. Se a gente olhar no diário, no entanto, não está tão bonito. Tem o suporte funcionando, mas foi para baixo da média de 20, né? E tocou lá embaixo 2 vezes, então mostra assim uma certa falta de confluência entre o semanal e o diário aí, tá? Antes de encerrar, só passar rapidamente aqui nos yields de 10 anos, que eu tenho mostrado sempre, então a gente vê que nessa volta de cenário de apetite a risco, os yields subindo e, consequentemente, os bonds de 10 anos caindo, né? Aqui é o título público em si, título de 10 anos do governo americano. Só que esticou bem, né? Então tá difícil, ainda tá na tendência de alta de certa forma, então é cena para os próximos capítulos acompanhar aí para ver o que acontece com o mercado, tá? Se a gente colocar, por exemplo, no semanal, né, igual eu fiz com todos os ativos, a gente vê, esticou bem aqui os bonds e os yields foram para baixo. Mas olha só o que a gente já vê hoje aqui no semanal. Esticou bastante, tocou na borda inferior do canal e já formando essa velhinha de reversão aí. E vamos ver como é que fica nos próximos dias, certo? Bom, então de análise é isso. Eu quis fazer análise mesmo sem a gente abrir a operação, porque faz parte do Sniper trazer essas análises. E o que eu vou trazer aqui agora, tá? Um resultado do projeto desde quando a gente começou com essa execução da estratégia, que foi lá em outubro de 2016. Tem um pouquinho de Sniper Kamikaze antes disso, só que eu não pego nos dados, primeiro porque estava em outra conta, era outro cenário, e porque a gente ainda estava ajustando a estratégia, de certa forma, tá? E aqui, a partir de mês 10, né? Outubro de 2020, começa o que eu considero a estratégia bem próxima do que está hoje, tá? Aí aqui tem todos, eu exporto lá do X-Station, todos os movimentos, incluindo aqui até swap que a gente paga, rollover de contrato futuro, enfim. Essa parte toda aí. E aqui está o resultado, tá? A gente já começou lá em dezembro tomando umas porradinhas e começou bem mal, né? Chegou a cair 20% a conta, mas aí a gente foi recuperando. Lá em dezembro para janeiro de 21 a gente deu uma acertada boa em bolsa alemã principalmente. Deu uma outra acertada boa aqui. Então a gente vai vendo mais ou menos como que é o padrão da estratégia, né? Ele fica algum momento sem andar tão bem e tal, e dá umas acertadas aí e dá umas porradas. Mas que nem eu falei, a gente de 15 de junho para cá, então no último mês a gente foi só perdendo, né? E nossa, a furadeira não apareceu durante o vídeo, mas começou um alarme aí, pelo amor de Deus, né? Peraí que eu vou fechar as janelas aqui para diminuir um pouco esse barulho. Aumenta o eco, mas diminui o barulho. É difícil. Um dia eu vou ter um estúdio totalmente silencioso para gravar, mas enfim, vamos seguir. Aí eu quis fazer um pouco de uma reflexão. Assim, eu considero um resultado excelente, né? Vamos colocar aí um retorno, olha só, um retorno de aproximadamente 56% em 10 meses. Então, eu até separei aqui, a gente tem a calculadora de rendimento do nosso site, do Forex Social, e olha que interessante.
que eu fiz aqui de cálculo, tá? Se a gente pegar esses 50% e fosse jogar, vamos supor que a gente ganhe um pouquinho, perca um pouquinho e fique próximo disso, que a gente consiga aí 50% no ano, tá? Um retorno de 50% ao ano. Isso dá mais ou menos, eu vou até diminuir aqui, ó, lá por 3, para dar 50% ao ano mesmo, tá? Aqui, ó, 3,5 ao mês. Essa ferramenta nossa, você coloca o capital inicial, aqui, ó, quanto que você vai dar um mês, aí ele te fala aqui quanto que dá anualizado e aportes mensais, tá? Eu vou mostrar o poder disso aqui. Tá certo que nossa conta é pequena, mas imagina que fosse uma conta de $10.000, tá? Que você comece. E com esse retorno mensal de 3,5 ao mês. E todo mês a gente colocasse $500 ou R$500, tá? Só para você ter uma ideia do poder de 3,5 ao mês. Em 10 anos teria $1 milhão, tá? Esse retorno de 50% ao ano é coisa demais, é mais do que o Warren Buffett e tal. Então eu nem considero que a gente com certeza vai conseguir isso com a estratégia, tá? A gente pode até pensar um retorno muito mais conservador aqui, vamos supor que 2% ao mês já seria um retorno muito bom, tá? Muito bom mesmo. Que em 15 anos daria lá 1.200.000, certo? Com esse aporte mensal. Eu posso até tirar o aporte, vamos só ver quanto que a gente multiplicaria. Se começasse, tivesse uma conta de 10 mil, em 3 anos já dobraria o capital e em 20 anos faria $1 milhão, tá? Se a gente conseguir 3% ao mês aí, mais próximo do que a gente está fazendo hoje, em 13 anos, 1 milhão. Você pode falar, pô, vai demorar demais, mas não tem mágica, tá? Não tem mágica. Quem te fala que faz um retorno muito acima disso, você tem que ficar com o pé atrás. E aqui a gente mostrou a execução inteira da estratégia, tá? Eu vou mostrar aqui também, a gente consegue ver na ferramenta aqui, My Account, estatísticas. Olha só, aqui está esse período, né, que eu falei que a gente perdeu dinheiro, mas eu vou colocar aqui, ó, desde o começo, tá? Olha que interessante, depois que a gente deu aquela porradinha lá em janeiro, a gente não voltou pro vermelho mais, tá? Por ele aqui, ó, a gente teve um retorno de $925, tá? Considerando a conta aqui, ó, considerando, vou abrir aqui, ó, $925 dividido por 2.000, dá lá, tá vendo? 46% aqui no caso. Ele tem umas leves diferenças no que ele mostra de retorno, da forma como ele calcula para a forma como eu calculei, enfim, que nem eu falei, tá vendo? Por isso que eu coloquei 3% aqui para ficar uma coisa mais pé no chão. Então eu quis trazer isso, um pouco do resultado do Sniper até agora. Tem todos os vídeos mostrando como é que a gente chegou nesse resultado. Fiquei satisfeito com esse último mês? Não, mas faz parte do mercado. Eu podia ter parado aqui, ó, quando a gente estava lá quase 85% de retorno, né? Mas não, vou continuar a execução da estratégia, vai ter uma pausa aí de 10 dias e nós vamos continuar, tá? Eu até fiz umas outras coisas aqui de desvio padrão para ver qual que seria o retorno. Tem uma volatilidade analisada aqui, mas é complicado porque o retorno aqui não é diário, né? Eu estou até pensando em, a partir de agosto, começar a fazer um cálculo diário, de todo dia marcar no mesmo horário, né, no final do dia, como está o equity aqui, quanto que está esse que ele chama de account value aqui, o valor da conta, que nos permitiria ter esse cálculo certinho de oscilação da conta diária, né? Tipo como se fosse um fechamento de cota de fundo. Estou pensando seriamente em fazer isso, mas eu teria que fazer na mão, porque infelizmente a plataforma não dá esse dado, tá? Mas enfim, então é isso que eu queria trazer aqui, falar um pouquinho
em agosto a gente volta e tem novidade, tá? Nós vamos voltar com um valor maior na conta. Vou fazer um depósito e eu pretendo voltar com $4.000. Subir, dobrar praticamente. Dobrar não, que hoje está com quase 3 mil, mas subir a régua aí, subir as emoções, né? E continuando tradando aí com uma conta um pouco maior aí, uma conta de $4.000. Tá certo? Então é isso. Espero que você fique bem nos próximos dias aí. Se cuide. Daqui a alguns dias, uns 10 dias, estamos de volta aí, já com gás renovado aí pro Sniper. Deixa um comentário abaixo falando o que você achou desses dias, se você tem alguma sugestão, se você quer comentar alguma coisa. Já que eu vou ficar 10 dias fora, ajuda a dar uma bombada nesse vídeo aí, deixa um comentário, deixa seu like, muita gente que assiste e não comenta. Então, se você chegou até aqui, deixa um comentário falando que você assistiu, falando sua expectativa aí para os próximos meses de Sniper. Eu tô prometendo um tempão vídeos no canal, além de Sniper, esses vídeos vão sair, tá um pouco apertado, também por causa de pandemia, eu tô tendo que trabalhar menos do que eu gostaria, mas enfim, como sempre agradeço aí pelo apoio, um forte abraço para você e até o próximo vídeo.